Vamos colocar de pé, vamos orar. E dá uma olhada no encaixe da certinho. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia e pedir a Deus que nos oriente, nos leve, nos conduza no aprendizado o tempo inteiro, até que sejamos tomados para Ele definitivamente. Senhor Deus e Pai, bendito Deus de misericórdia, Deus de amor, Pai amado, em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos esta manhã, Senhor Deus, que venhas de encontro, Senhor Deus, à necessidade do coração, aquilo que Tu sabes, Senhor Deus, que temos em deficiência, aquilo que temos dificuldade de compreender e até mesmo de praticar, Pai. Senhor Deus amado, em Teu nome nós lhe pedimos que o Senhor cative todo pensamento, acorrenta todo pensamento e leva à suprema obediência do Senhor, ó Pai, para que o entendimento seja totalmente do que Teu Santo Espírito revela. Longe de nós qualquer dogmática humana, Senhor meu Deus, qualquer ensino, Senhor meu Deus, secular, mas que seja, Senhor meu Deus, a beneficência da Tua palavra, a integridade dela no coração, Senhor meu Deus, de todos aqueles que querem conhecer os mistérios do Teu reino, Pai Santo. Nos orienta, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós encerramos assim, em termos, o estudo sobre arrependimento. Então, só trazendo a lembrança dos irmãos uma coisa. Lembre-se que dentro do estudo de arrependimento vocês estudaram tudo. Não é um estudo de palavra o tempo todo. Assim, só onde estiver a palavra arrependimento. Mas vocês estudaram. Vocês conheceram dentro do arrependimento todos os mistérios da salvação. Por quê? Como foi ensinado aqui, provado biblicamente, o arrependimento é o rudimento principal, é a base, é a coluna principal do início de qualquer coisa. Vimos em Hebreus 6, lembram de Hebreus 6 do domingo passado? De que, pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, não é isso? Prossigamos não sendo mais o ensino de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Foi o primeiro bloco, não é isso? Do batismo e da imposição de mãos, o segundo bloco. E o terceiro, do pecado e do juízo eterno. Não é isso? Da condenação, mais ou menos isso. Nós vamos seguir, pelo menos assim pretendo, se Deus assim permitir, o segundo tópico, dentro do primeiro, que é o arrependimento está ligado a quê? Fé. A fé, isso. E quando a gente toca nesse assunto, assim, vamos falar de fé, todo mundo pensa assim, fé, fé, porque a fé, não, realmente, a fé tem que estar no meu coração. Só que eu quero mostrar e ao mesmo tempo perguntar para os irmãos uma coisa. Quer dizer, perguntar e mostrar. Você sente que tem fé? É uma pergunta retórica. E se você sente que tem fé, qual é a unidade de medida que você faz para avaliar isso? Terceiro, como Deus enxerga a tua fé? Não são os tópicos do estudo, é apenas uma pergunta para você responder para você mesmo, na sua mente. O que conduz o homem? Não é o amor de Deus, segundo Romanos fala, que nós já estudamos, que conduz o homem ao arrependimento? Não está lá, lembra? Vocês negligenciam isso, que é o amor de Deus que conduz você ao arrependimento? Então nós vemos que tudo depende do Senhor. E se depende dele, quem somos nós para duvidar de que ele conceda um e não conceda outro? Mas, porque isso é um mistério, não uma regra. Ou seja, ele olhou para Joyce e, como nós estudamos, conduziu a Joyce ao arrependimento. Mas antes teve alguma coisa, mas não humana nem que eu veja. Se o Senhor conduz ao arrependimento, já não está fora da parte de rejeitar? Olha bem, preste atenção, o amor de Deus te conduz ao arrependimento. Em Hebreus fala assim, para que se arrependam. Então esse se arrependam ainda está no estágio inicial. Mas como conduz ao arrependimento, conduz a Joyce
para uma situação de que, olha, eu reconheço meus pecados e tem jeito? Tem, Joyce. O Senhor enviou o Salvador ao mundo e Ele cobriu os seus pecados com seu sangue. Eu quero. É tudo bem. O que conduziu a Joyce na hora que ela recebe a proposta foi a fé. Arrependimento e fé estão ligados. Nós comentamos isso, que tecnicamente pode acontecer uma coisa ou outra. Mas os dois têm que acontecer, ou seja, eu tenho que sentir a culpa do pecado e tenho que crer que o que o Senhor falou comigo, olha, mas eu limparei os seus pecados, não vou mais lembrar deles. Então por que eu tenho que crer se o Senhor já me declarou isso? Porque quando ele fala, eu limparei os seus pecados, ele induz você o quê? A fé induz você a ficar parado? Não é isso? Não. Ela simplesmente começa a te conduzir por um caminho. E nesse caminho, você é sustentado pela fé. Entenderam agora? Então a fé não é fé numa coisa. Ah, eu tenho fé. Tem gente que fala assim, eu tenho fé nesse presidente que ele vai realizar tudo. Não é errado falar isso. Só que essa fé é limitada à condição que você tem, não é isso? Quais são os defeitos do objeto? É um homem, não é isso? É sujeito a falhas, não é isso? Eu tenho fé. Olha, Sandro, vai lá, eu tenho fé em você, mas tu vai fazer certo? Sim. Não é errado falar isso, eu tenho fé em você. Eu não estou pecando, mas a minha fé está limitada ao objeto. Mas quando falamos assim, eu tenho fé em Deus, os irmãos vão ver que é muito complicado de discernir essa frase, porque ela é totalmente equivocada. Quando nós falamos assim, eu tenho fé em Deus. Jerônimo, você quer dizer então que que nem todos têm? Não é um julgamento. Não é um julgamento. Apenas é uma situação que o Senhor mede, como todas as outras, no coração do homem. Uma certa vez, ou várias vezes, o Senhor realizou milagres, os discípulos ficaram assim atônitos. E ele falou uma frase assim, várias vezes: até quando eu sofrerei vocês? Eu quero abrir um versículo, mas que não está nem anotado não, mas eu me lembrei agora. Deixa eu ver onde está. Os irmãos já ouviram falar da cura do jovem lunático? É o título que tem, em Marcos. Abre Marcos, nem estava preparado não, mas como fiquei com esse versículo na minha mente, abre Marcos no capítulo 9, o versículo 14. E vamos começar a conhecer, não em si significado e o que a fé faz, mas conhecer como homens se comportaram mediante uma situação de evidência de fé. A evidência da fé, ela aparece sempre, de uma forma ou de outra. A evidência, ou seja, a fé manifestada? Não. Por que não? Porque você está esperando em algo, está aguardando por algo. Então você fica esperançoso naquilo ali. Certo. Vamos supor que você está no barco com Jesus. Sim. E levanta uma grande tempestade. Sim. O fato de ter falado assim, Senhor, não vê que nós estamos afundando, evidencia uma falta de fé totalmente? Total, isento de qualquer resquício de fé. Não. Eu tenho fé que se Jesus acordar, como homem, não, gente, olha só, não é que eu sou Jesus, não. Ô, Beth, calma aí, como se fosse assim, o Gero entrou aqui, um exemplo. Bom, graças a Deus. Não é que o Gero vai fazer alguma coisa, ou a irmã Elizabeth vai fazer alguma coisa, mas e sim porque, olha, eu vou sentir um pouco mais segurança, tem mais alguém comigo. É uma evidência de segurança, não perfeita, mas não tem uma evidência. Certo. Olha bem, eu vou pedir, Joyce, você tem como ler para mim? Qual capítulo? É o capítulo 9, versículo 14. E os irmãos acompanhem, anotem esse texto, porque isso aí é a base de todo o início do estudo que vai falar sobre a fé, e não sobre fé, a fé. Lê, Joyce.
E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? Estava tendo uma discussão, uma disputa. Não é, continua. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Nós não vamos entrar no mérito de compreensão disso aí. Isso é profundo demais, porque ele daria a base para dias, de estudo. Eu só quero dizer o seguinte: Jesus, quando você geração incrédula, ele chamou só os discípulos? Ele chamou todo mundo que estava no debate. Até quando, como é que é a frase? Até quando estarei convosco? Vocês, até quando eu estarei aqui próximo de vocês? E vocês evidenciarão uma outra coisa. É esse detalhe inicial. Até quando, Felipe, eu estarei aqui, Jerônimo, com você, e você vai literalmente procurar outro dono da casa. Você entendeu? Agora, até quando eu estarei convosco, e vocês ainda pensarão assim, há uma outra forma. Há um outro jeito. Por que não havia uma disputa? Se havia uma disputa, alguém pensava de uma forma e o outro pensava de outra. Continua, Joyce. É o versículo 19, né? Isso. Não, o 20. E trouxeram-no. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se escumando. Certo, como o pai falou. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que Para. Lembra agora, retorna o que eu conversei com você, Sandra, agora, nós conversamos. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então ele determinou uma coisa, olha, tudo é possível que crer. Essa frase fica na nossa mente seguinte: caramba, não acontece porque eu não tenho fé. Não acontece porque eu não tenho fé. Poxa, Jesus diz que tudo aquele que crê pode. Então eu vou dizer: banco desaparece. Não desapareceu. E fica essa guerra de um monte de líderes religiosos disputando contra nós. Porque, irmãos, olha, a fé é o seguinte: olha, a fé é isso. Essa disputa já estava acontecendo antes de Jesus chegar. Jesus falou uma frase que ela é simples ao mesmo tempo complicada. Quem tem uma parte diferente desse diálogo, no final de Jesus aí, do capítulo, do versículo 23, quem tem? Jesus diz, lê na sua, Beth, é mesmo? É mesmo? Silvia, é mesmo a sua? Miguel, é mesmo a sua? Ninguém tem uma atenção diferente. Lê, Sandra, a sua. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Certo. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: o que ele disse? Só a primeira parte. Eu creio. Pronto. Ele não falou isso? Sim. A crença, a fé, desde o dia da sua conversão, seu arrependimento dos seus pecados, ela nunca vai sair de você. Porque a fé, com relação a sinais, não é ainda em quantitativo a fé que te conduz pelo caminho. O sinal é uma evidência de quê? Não é uma evidência de quem crê? A todo que crê em meu nome fará isso, aquilo, e curarão os enfermos. Não é isso? Está lá no finalzinho do Evangelho de Marcos. Então, como
sinal, uma evidência de quem segue a Cristo, sinal. Ele fala assim, olha, eu creio, Senhor, eu jamais vou duvidar disso. Alguém duvida das coisas de Deus? Vocês são capazes, são corajosos de duvidar da situação que Deus um dia colocou no seu coração? Olha, estarei convosco todos os dias. O que é mais fácil crer? Que estarei convosco todos os dias? Ou dizer ao paralítico levanta e anda, ou orar pela irmã Elizabeth, literalmente, qualquer situação dela sumir, ou se sua mãe tivesse aqui ainda, orar pela sua mãe e ela levantar do leito? O que é mais fácil? Estarei convosco. Isso, mas na verdade, essa é a parte íntegra da fé. Eu estarei convosco, é fácil eu achar que eu creio. Por quê? Não é invisível? Eu não estou vendo? Eu não estou tocando? Então eu vou falar o tempo todo, ó, Jesus está conosco. Mas quando nós fraquejamos, olha bem, eu estou convosco, e isso vai alimentar o tempo todo o que você crê. Exemplo, se eu estou na beira da morte, em uma situação adversa, um perigo iminente, esse perigo não faz diferença para mim, não é que eu quero que acontecer. É porque o Senhor prometeu que está conosco, então ainda que eu venha morrer, eu não tenho como voltar para discutir com vocês. Entenderam? E nem vocês têm como falar assim, aconteceu tal coisa, por isso que, olha, não foi bem assim com o Gero, não. Eu estou convosco, isso vai alimentar o caminho de vocês. Esse homem falou assim, qual foi a resposta? Eu creio. Termina, Jorge, que ele falou. Eu creio, Senhor. Nesse tem uma exclamação, não tem? Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Pronto. É ou não é uma contradição isso aí? Aparentemente. A tradução da outra Bíblia lá em cima diz, me sustenta na minha falta de fé. Mas nós podemos entender. Ou seja, eu creio, Senhor, eu fui ensinado, eu creio em tudo que me ensinaram, mas agora eu estou fraco. Então, como que é essa fraqueza? É só uma introdutória que eu estou dando para vocês criarem questionamentos na mente para entender. Como é que é essa fraqueza? Como é que vocês acham que é essa fraqueza que ele citou aí? Me sustenta na minha fraqueza. Quando a gente duvida de alguma coisa? Mas duvidar é o resultado final. Como é que isso vai acontecer nessa fraqueza? Pensem bem na situação do pai. Ele cria que o poder do Senhor era suficientemente para curar o filho. Isso. Mas, no entanto, ele não conseguia enxergar o seguinte, mas não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Jesus só estava conversando com ele, por quê? Falou certo. Tocou no ponto exato. Por que ele ficou fraco? Jesus ainda estava só conversando com ele. Ainda estava falando como um guia que o Senhor colocou na vida de vocês. Fala assim, olha, tudo é possível, mas ainda não aconteceu nada. Por que ele estava fraco? Porque Jesus só estava conversando com ele? Não, porque ainda estava acontecendo. Isso! Vocês entenderam agora? Lembra que o Senhor falou, gente, é maravilhoso demais. Lembra que o Senhor falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas? Sim. Então, olha bem, nós fraquejamos, não foi porque ele procurou os discípulos, ele procurou o grupo que estava lá. Um tentou uma coisa, outro tentou outra, outro tentou fazer outra coisa. Aquilo ali, sabe o que acontece? A sua segurança começou a cair, porque o Felipe, que era um que estava me ajudando, não deu certo. Quando Jesus se aproximou dele, ele já estava fraco demais. Eu falei assim, Senhor, eu creio. Porque Jesus falou, pode deixar que eu vou curar, pessoal. Se crer, tudo é possível que crer, botou ele em xeque. Aí ele falou, humildemente, eu creio, mas me sustenta na minha falta de fé. Em outra palavra diz, aqui, né? Me sustenta na... Não, aqui diz. Na incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Me sustenta na minha falta de fé. Então esse sustento de Cristo já tem a ver com a vida de vocês. Só que quando nós queremos pedir uma coisa a Deus, nós falamos assim, eu vou pedir, mas eu sei que eu não vou receber. Aí alguém vai te acusar e falar assim, tá vendo? Se você não duvidasse, aconteceria sim e não. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, que está lá em Daniel, todos conhecem essa história? Eles estavam ali junto com todo mundo por causa de um quê? O que aconteceu com Israel? Foi o quê? Foi pelo Senhor. Foi punido e escravizado. Punido. Então eles não estavam ali também? Sim. Daniel também estava. E outros mais. Quando foram jogar eles na fornalha, a primeira coisa que eles lembraram, olha a fé.
Não vamos fazer isso, porque o Senhor há de nos livrar de falar isso? Não. Não. Nós não vamos sujeitar o teu Deus. Porque o Deus que nós servimos, ele pode o quê? Nos livrar disso aí da tua mão. Mas se ele ainda não fizer isso, nós não adoraremos. Dá para vocês entenderem a situação da fé? Não é ainda que não aconteça. Quando a pessoa ganha alguma coisa, ela se alegra porque o Senhor deu, mas mesmo que não tivesse dado, no coração é como se tivesse dado. E se ele deu, e você não sente aquela alegria, que não dá pulo de alegria, é porque você já sabe que aquilo veio do Senhor, e da mesma forma como ele dá alguma coisa, aparentemente ele pode tirar, mas quando estou convosco todos os dias, como diz a palavra, mantém você em segurança. Olha, eu sei que eu estou aqui na Babilônia sendo punido junto com meus irmãos, mas nós não vamos adorar esse Deus, porque nós conhecemos o nosso Deus. Esse homem falou, eu creio, me sustenta na minha falta de fé. Isso não vamos prosseguir, só essa frase. Nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu. Agora eu peço aos irmãos, abrem João, capítulo 1, deixa aberto o capítulo 1, e eu vou terminar o que eu estou falando aqui, do menino, enquanto vocês abrem. Quando, do Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decretaram isso, eles assinaram a sentença de morte deles. Então já reparou que Paulo, um dos principais das cartas que mais escreveu, ele sempre frisa isso. Já reparou que Paulo não frisa curas? Porque quando eu curei fulano, quando eu curei ciclano, não. Ele frisa o tempo todo palavras do reino. Ele frisa uma situação de recomendação, ou seja, olha, eu vou sempre participar de prisões, mas isso faz parte da minha fé, por eu ter fé que está acontecendo isso. Às vezes não entendemos, Beth. Uma situação na nossa vida, muitas vezes está evidenciando na nossa vida, a gente acha que nós estamos fracos. Uma situação muito adversa, nós ficamos tristes, abatidos, e muitas vezes nós começamos a reclamar, mas na verdade as pessoas falam assim, cara, isso é para fortalecer a sua fé. Não, você está passando por ela, porque você tem essa fé. Os irmãos conhecem um texto que diz assim, Senhor, aumenta, os discípulos falaram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Se tiver de fé como um grão de mostarda, é isso? Só isso. Se tiver de fé como um grão de mostarda, que é a menor das sementes. O que ele diz? Que a fé não existe quando fala aumenta, no ser humano. A fé, nós vamos ver aqui, ela é outorgada, ela é concedida à igreja. Então, quando fala assim, você é muito os fracos na fé, é uma evidência humana. Não quer dizer que a fé existe lá e ela é dessa maneira, o poder é o mesmo. A fé foi concedida à igreja, vamos ver isso. Só que é como você a trata, como você a recebe, como você a valoriza, como você se conduz no caminho e fala assim, o Senhor estará sempre conosco, evidenciando a fé. Então as coisas que vêm após, como ser jogado na fornalha de fogo, não quer dizer nada. Eles já comprovaram que eles criam. E se alguém falasse, por isso o Senhor salvou eles, não. O Senhor salvou porque nem vou levar eles. Eles estão dispostos a morrer. Eles estão dispostos a morrer. Quer ver um exemplo? Teve homem mais bagunceiro que Sansão? Não, bagunceiro. Mas a Bíblia diz que os pais não entendiam que aquilo vinha do Senhor. Olha que coisa interessante. Vou falar bagunceiro para não citar um outro adjetivo. Mas ele aprontou, ele fez, e ele sempre o poder de Deus vinha sobre ele. Quando ele foi preso, foi punido por Deus, e ele viu que podia retornar aquilo ali, o que ele pediu? Qual foi o pedido que Sansão fez? Todo mundo conhece, não precisa abrir para ler. Qual foi o pedido que ele fez? Senhor, me dê força novamente para que eu me vingue desses incircuncisos e dos meus olhos, não é isso que eles furaram. Mas não é porque feriu o ego dele, ou afrontou ele, porque tocou no ungido do Senhor. Olha o reconhecimento dele. E que eu, Santo, que ele fala? Morra junto. Que eu morra junto. Vocês acham que isso é um suicídio? Não!
Ele falou assim, não existe mais nada que eu possa glorificar o Senhor. O Senhor me dê essa vitória agora. Agora, pode me levar, isso que ele quis dizer. Não tem problema, porque vai cair tudo. E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que foram mais do que ele matou na sua morte do que em toda a sua vida. E Hebreus pronuncia Sansão como um dos heróis da fé. Então não vamos ligar fé ao que eu vejo. Outra coisa, não vamos ligar a palavra fé a uma frase, eu tenho fé, eu tenho fé. Simplesmente você caminha crendo que é diferente. Lembra do pai do menino? Eu creio, aquilo era importante. Agora, se eu estou fraco, não tem problema, eu sustentarei você. Mas eu creio, Senhor. Ou seja, aquilo ali foi visitado pelo Senhor. Abra, está em João aí? Sim. No capítulo 1. No capítulo 1. Você pode ler para a gente? É o versículo 11 e o 12, por favor. Se puder. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí tem 2 pontos, é isso? Todo mundo tem? Então 2 pontos, vai. Poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ó. Não entrou a fé? Os que creem? É isso? Então essa fé, alguém tem uma modificação de versículo nessa aí? Pra gente ver? O 12 muda. Não, então lê o 12, só para comparar com o que você viu o mesmo do meu. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ó, prerrogativa? Então, olha, na verdade, prerrogativa é uma atribuição que já faz parte da pessoa, independente do que ela seja. Ou seja, é prerrogativa do diretor, ou seja, ele falou, está acabado, não é só porque ele é diretor. Foi concedido isso, dentro do cargo de diretor, foi concedido isso. Ou seja, a saber, não é isso? Aos que creem no seu nome. Aí eu pergunto para os irmãos, essa fé é a fé segundo João, é a fé salvadora? Segundo o Santa Lenda? Eu estou fazendo uma pergunta, não estou duvidando não. Não é a fé salvadora que ele está falando? A fé que salva o homem? Então, na verdade, essa fé já começa te mostrando o seguinte, ela mostra Jesus. Já ouviram essa frase das igrejas? Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas nunca ninguém entendeu essa frase. Porque essa frase ela tem um cunho totalmente bíblico. É como seu único, não é isso? Não há salvação em ninguém. Isso, como fala suficiente, essa palavra tem no grego. Uma salvação única e completa. Totalmente consumada e guardada para todos. Então essa fé que acompanha não é uma fé, não simplesmente eu creio em Jesus. Sim, eu creio em Jesus, eu sei que Jesus é histórico, mudou a história, dividiu a história entre antes dele e depois dele. Eu creio em Jesus, que nenhum homem duvida que ele existiu. Porque a história completa é isso, pode chamá-lo, me perdoa, Senhor, de vigarista, como muitos chamam, de um ilusionista, de um mágico. Ele existiu. Mas a fé salvadora é essa que João, capítulo 1, principalmente o 12, diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o quê? Então não é somente eu concedeu a você agora, Silvia, minha filha. Deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus, com uma condição. 2 pontos, o que diz? Os que creem no seu nome. Então não é uma visitação do Senhor no coração da Elizabeth. É uma condição que nós temos que pensar nisso. O Senhor visita o nosso coração e sabe de como foi recebido dentro de nós. Ele sabe, a verdade está dentro. Não tem como escapar disso. Por isso nós batemos no peito e falamos assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas jamais, Senhor, tu sabes que eu creio em ti. Fica complicado falar isso. É o Senhor que visita isso. Porque muitos homens foram acusados nas Escrituras de odiar o Senhor. E falam assim, quem que nós odiamos? E era o Senhor que estava falando, vocês me detestam, vocês me rejeitam. Mas não era porque eles falavam assim, eu rejeito o Senhor, estava dentro do coração deles as atitudes. Vai para Hebreus 11, por favor.
E eu pergunto para os irmãos, lembra do início? O que é a fé? Aí todo mundo vai citar esse versículo. Que tá aí, todo mundo fala. Repete. Mas vamos ver se os irmãos compreendem. Hebreus 11, versículo 1. Está aberto aí, Miguel? Pedi você para ler para mim, por favor. 11, versículo 1. Todo mundo achou? Acharam? Sim. Então, lê, Miguel, por favor, bem alto. pra gente. Versículo 1. 11, versículo 1. Não, só um só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Silvio, agora lê na tua. Vamos comparar todas as estações. Se alguém tiver alguma coisinha diferente, me lê. Pode ler, 11 versículo 1, é isso mesmo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Alguém tem, nem seja uma palavra diferente disso? Porque queremos, é igual a da Silvia. O iníciozinho é diferente. Então pode ler a sua. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Isso. Então, o Sandro tem garantia, a Silvia tem firme fundamento e o Miguel tem o quê? Certeza. Certeza. Ó, certeza, garantia, firme fundamento. O firme fundamento se aproxima muito mais. Não é que as outras são muito, porque como fala firme fundamento, isolou certeza e garantia. Lembra? Está incluso nisso, firme fundamento, mas ele continua o quê? O valor dele não continua nessa palavra? Como fala firme fundamento, não está garantindo? Então, independente do que você pense da fé, ela continua tendo o quê? O mesmo valor. Então, quando fala certeza e garantia, não tem a ver com o homem? Sim. Sim, sim. Ela é certeza e garantia, assim mesmo sem você... tá bom, eu já tenho, porque ela já é certeza e garantia. Ou você tem que literalmente, olha só, estranho falar, crer na fé. Vê se você entende. A fé é o firme fundamento de quê? A primeira parte. As coisas que não se vê. Não. O firme fundamento das coisas que... Se espera. Isso. Então, na verdade, a palavra aí é mesmo de esperança, que está lá em Hebreus, nós estudamos no arrependimento. A fé é um firme fundamento da esperança. E esperança, Beth, é o que você tem no seu coração com relação ao seu fim, não é isso? Você tem uma esperança. E essa esperança não faz parte de uma estática aqui, separado. Nós estudamos no domingo passado, na finalização, faz parte de um quê? Caminho. Isso. Então, quem vai nos guiar a nossa esperança é a nossa fé. Então, está dizendo, ó, é o firme fundamento, não tem como derrubar isso. É o firme fundamento de quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, eu tenho. Mas se eu falar assim, olha, eu tenho fé. Olha bem para cá, eu tenho fé que vou garantir. Não, ela já está no coração. Eu ensino muito a Joyce com relação a isso. Joyce, quando nós nos sentimos assim, fracos, e parece assim, poxa, Senhor, parece que eu estou fazendo, será que estou fazendo as coisas erradas? É melhor sentir isso do que estar com aquela certeza, não, está tudo correto comigo, estou caminhando, porque essa certeza, as instituições agora, vendem para você. Tu já viu alguém nessa época, dentro da formalidade dessas instituições religiosas, com seus líderes e seus mantenedores, afirmar assim, poxa vida, eu tenho pedido graça a Deus, mais graça, para que eu possa completar o meu caminho, que é bíblica essa frase? Não, eles são totalmente alegres. Alegres, pulam e louvam e ouvem assim, você é do Senhor, e vai alimentando a sua fé. Só que no dia que chegar a tribulação, acerca do que você ouviu, isso foi mentira, você tomba. Você não consegue se segurar, porque não era verdadeiro. Então eu digo, é melhor que você se sinta totalmente assim, poxa vida, o Senhor me dá graça, porque muitas vezes eu não consigo, dá uma intenção que eu não vou conseguir completar a carreira. Não é incredulidade. É tão importante a carreira que você fala assim, Senhor, me sustenta. Aquele pai do menino falou assim, ó, eu creio desde o início, mas se o Senhor não me sustentar agora, eu vou tombar. Então a fé nos conduz pelo caminho. Então ela é o firme fundamento da esperança, não é isso? E o quê? E a prova das coisas que Essa
como é que se complementa, né? A prova, eu vou falar a frase, uma outra frase, a prova de que existem coisas invisíveis e são verdadeiras. A prova de que você não vê, mas como alguém pode provar uma coisa que não vê? Os irmãos conhecem a palavra, que na verdade não vira nem, é a forma de pensar, agnosticismo. Já ouviram falar essa palavra, agnóstico? O agnóstico, ele não é ateu. Ele não nega e nem confirma que Deus existe. Ele diz que a mente dele, tudo que a mente não conseguir provar para ele a razão, até o momento ele não vai crer. Se um dia a mente, o intelecto humano conseguir comprovar, então ele vai crer. Isso é o agnóstico. Aí alguém fala, se tem o agnóstico, então tem o gnóstico, não é isso? O gnosticismo era uma certeza totalmente pecaminosa. Olha que coisa terrível. Era uma certeza misturada com um monte de normas que imitavam a fé e faziam com que a pessoa se vira. Está confirmado, olha só. Está confirmado, realmente nós temos confirmação que Deus existe. Não é uma blasfêmia isso? Eu provo a Deus para o agnóstico por meio de coisas como o Monteiro só está que é a prova que Deus existe. Nós temos como provar que Deus existe? Nesse mundo, você tem você na lua, vou provar para você que Deus existe? Ainda que você fale assim, levanta e anda, você acha que aquilo ali vai fazer com que todos sejam obrigados a crer porque ninguém consegue fazer? Não, o próprio Senhor falou isso. O rico, quando estava lá, falou assim, deixa eu lá falar, manda então Lázaro. Não, então faz o seguinte, manda Lázaro. Rapaz, eles não creram no que foi dito. Você acha que eles vão crer? Porque o morto levantou e falou, estou vindo de lá. Não tem como. Então, quando fala coisas invisíveis, o agnóstico, ele fala assim, ó, se um dia alguém, um estudioso, além de mim, comprovar isso e eu confirmar na minha mente, eu vou crer. Isentou a fé, não isentou? E o gnóstico, a mesma coisa. Não, porque nós juntamos 2 mais 2, 4, beleza, já está aqui, ó, misturou um pouco de escritura e a prova que Deus existe. Quando a Bíblia fala, quem foi o incrédulo dos discípulos? Quem lembra o nome? Tomé. Foi Tomé, isso, eu não lembrava do nome, Tomé. O que Tomé falou antes? Quando a mulher, a Maria, falou que viu Jesus. E o Senhor. Se eu não ver, não é isso? Se eu não tocar. isso, no buraco, não é isso? No buraco? Então, olha só, isso é uma condição dele. Quando ele se aproximou, Jesus disse assim, vem cá, Tomé. Não é uma bronca. Toca aqui. É carne. Olha aqui, toca aqui. Que também nós vamos entrar nessa parte que realmente representa a fé. Toca aqui, ó. Toca Ele queria ter a certeza. Olha, até hoje é um mistério isso. Eu não condeno Tomé. Porque os outros não falaram isso, não é isso? Mas Tomé falou assim, olha, se eu não ver, eu não vou acreditar. Talvez tenha a ver com alegria, talvez tenha a ver assim, com uma coisa parecida com um dos dois do caminho de Emaús, lembra? Que Jesus ficou conversando o tempo todo. Mas depois Jesus foi embora e falou assim, por isso que ardia o nosso coração quando ele falava. Eles não conseguiram conhecer Jesus. Não conseguiram. Então quando Tomé fala, quando ele fala isso, Tomé, porque tocaste em mim e você creu, bem-aventurado aquele que o quê? Que não viu e creu. Então o Senhor fala conosco assim, Jerônimo, creia, eu preparei uma casa para você junto com meu pai. Que prova nós temos disso? Uma palavra. Jerônimo, você vai acabar negando a fé. Não há nenhuma intenção nessa leitura de fazer isso. Mas é uma situação que não tem como explicar, você não tem como ensinar fé para a pessoa. Para começar, que fé, ela não existe no coração do homem e de repente ela aparece. Nós vamos ver biblicamente fé concedida, porque João, o que nós acabamos de ler? A saber, aos que creem.
tem um texto de Isaías que fala assim, quem creu na nossa pregação? É uma pergunta. Quem creu na nossa pregação? É ou é difícil demais crer numa coisa que você não pode tocar, você não pode provar, você não pode ver? Hoje em dia, e eu abomino isso, as redes sociais fizeram da palavra uma coisa prática. Eles conseguem falar a verdade, entre aspas, e fica muito prático, sabe por quê? Porque eles se apresentam como pessoas que você vai se interessar por ver. Eu gosto da palavra dessa pessoa. Mas você nunca procurou a palavra por você. Nunca procurou como evidência de tesouro. Você nunca procurou como assim, é o que me... Isso aqui eu vou guardar, se um dia tiver uma perseguição, eu quero sair com isso dentro da minha blusa. Porque é o que me sustenta, a sua santa palavra. E se um dia me tomarem isso aqui, ela estará aqui e aqui. Então eu pronunciarei para mim o tempo todo, me sustentando. Se ela é o fim e fundamento das coisas que se esperam, ou seja, que eu tenho esperança, então fim e fundamento, e a prova, a comprovação do que é invisível. Paulo fala, se eu não me engano, aos Coríntios, atentando nós não para o que é visível, mas para o que é invisível, porque o que é visível é passageiro, e o que é invisível é eterno. Abra em Gálatas, lembrando desse Hebreus 11:1, abra em Gálatas 3:23. Isso tudo é um apanhado, porque vamos prosseguir no domingo que vem, pegando cada coisa que foi falada aqui e pormenorizando para os irmãos poderem perceber. Gálatas 3:23. Isso, 3:23. Lê, Beth, por favor. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. O que chama a atenção nesse versículo com vocês aí? Alguma coisa em particular? Qualquer coisa, vocês não vão fazer errado, porque é o que chamou a atenção a você. Mas eu quero ver se vocês conseguem perceber uma situação nesse versículo. Leiam bem aí silenciosamente, fazer igual na escola, leitura silenciosa. Lembra de escrever no quarto? Leitura silenciosa, para depois fazer pergunta, que era a famosa arguição, vocês lembram? Hoje tem arguição, que hoje em dia é prova oral, não é isso? É arguição, você está do lado da professora, fica me vendo lá da professora, assim, ó, o que você entendeu do texto tal? O que você entendeu disso, daquilo? Então, leitura silenciosa. O que os irmãos observam nesse versículo aí? Alguma coisa chama a atenção? E antes da fé, ele estava debaixo da lei que tinha na época, isso? Sim, isso aí está evidente, mas observe uma coisinha no início. Tem uma situação de ação aí. Do momento em que veio, então aconteceu. Mas o que quer dizer isso? Antes que viesse a fé. Antes que fosse dado, antes que fosse concedido. Ele não fala que estavam todos debaixo da lei? O que os homens faziam todo ano? Sacrifício. Isso. E no outro ano? E? Sacrifício. Precisava ter fé? Essa pergunta eu quero falar. Não, você cumpria. Isso. Então, graças a Deus, nós vamos compreender o princípio da parte principal disso. Como se levava o sacrifício? Não é que você vou levar e está acabado. O coração já estava assim, porque se acostumou. Só havia um tipo de perdão, era o sacrifício anual. Mas quando veio a fé, e a Bíblia fala que homens antigos procederam com fé. Então aqui compara a fé com Jesus. Em que Com sentido? Jesus. No sentido que antes que a fé viesse, ou seja, Jesus, estávamos guardados debaixo da lei antiga, né? Isso. E encerrados, ou seja, guardados para aquela fé que se havia de manifestar. Isso, você falou corretamente. Porque, na verdade, Jesus é o autor e consumador da fé. Nossa, isso dá muito pano para manga. Jesus nasce, sai de uma barriga, é bebê. E todo mundo pensa, nasceu filho de Deus. Sim, nasceu filho de Deus. E vai e cresce como criança, derruba o copo na mesa. E Isaías fala assim, o menino comerá, depois, está tudo anotado para dar depois disso, mas eu quero passar agora. E o menino comerá manteiga e mel. O pessoal fala assim, a alimentação de Jesus na infância.
manteiga e mel, até que saiba discernir entre o bem e o mal. Pronto. Isso quebrou tudo. E o menino comerá manteiga e mel, mas eu não quero entrar nisso porque senão vai atrapalhar o que nós estamos fazendo agora. Mas chamar atenção. Se ele é autor e consumador da nossa fé, o tempo todo Jesus andou, conversou com o Pai e praticou tudo que tinha e manifestou a vontade do Pai, obedecendo por meio da fé. Ele foi o primeiro e único. Ele falou, olha, se crer, eu vou contar um mistério para você, o pai do menino. Tudo, vocês conhecerão isso, tudo é possível que crer. Então me diz uma coisa que é possível quando você crer. Nós vamos permanecer aqui. Me diz uma coisa que é possível você crer. Andar sobre a água. Hã? Andar sobre a água. É, isso, maravilhoso, né? Andar sobre a água. Está arriscado alguém no mundo conseguir fazer isso. Lembra de que os magos do Egito imitaram os primeiros milagres? Sim, os 3 primeiros. Então, pensa bem, agora eu vou pegar pesado. Falece, uma pessoa está internada em estado gravíssimo no hospital. Você ajoelha. Tomara que quem ouça o estudo compreenda o que eu vou falar. Veja o vídeo. E você fala, Senhor, eu te peço, leva-o para o teu reino. Leva-o para o teu reino. Eu estou clamando aqui, Senhor, agora, nesse momento, nem traz ele à vida de novo, não. Mas leva. Eu não pergunto, porque, Senhor, eu sei que ele andou assim. Eu estou literalmente clamando e invocando o nome do Senhor. Lembra dessa frase no domingo passado? Invocar o nome do Senhor e falar, Senhor, leva-o. É um pedido errado, pecaminoso? Tu já pensou você pedir assim, Senhor, por favor, é só para entendimento, entendam, não me considerem um blasfemo, tira da onde está da condenação e leva para o teu reino. Que isso, irmão? Temos regras e temos o quê? E temos condições. Não é assim que funciona, não. O gnóstico falava isso. Você entendeu agora? Agora eu estou explicando para vocês. O gnóstico fala assim, Deus jamais vai fazer isso. O que vocês entendem? Tudo é possível que crer. Então, entenda bem mais, Jerônimo. Então você vai praticar isso? Não, eu não vou praticar. Pode falar. De forma contrária. Horrivelmente também é quando alguém chega e fala assim, não, prega para ele, porque se ele tiver que ir para o inferno, que vá, pelo menos eu não vou ser culpado disso. Então eu não estou preocupado que ele foi. Isso. Também de forma contrária, também assim, olha, não, ele até podia, eu nem me importo, contanto que eu não seja cobrado disso. É ruim também. Irmãos. Agora imagina o contrário, não, aquele lá tem que ir para o inferno que ele merece, mas tem alguém clamando por ele. Irmãos, a Bíblia fala que ainda que um morto apareça e fale para alguém, não vai adiantar nada, porque rejeitou. E se eu falar para vocês que, já contei para os irmãos aqui, que isso aconteceu. E quando a pessoa viu tal fato, aconteceu comigo no hospital. Ela literalmente caiu de quase quebrar o joelho no chão e falou assim, eu quero essa salvação. Porque um morto pronunciou, depois de esticadinho com os ossos, fazendo tec, 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 é horrível, horrível. Ele, você ouve, vai esticando, ele vai dando um tec nos ossos, depois de morto, ele dilata. E o médico já tinha considerado, já tinha assim, ele vou chamar os enfermeiros, né? Quando eu pregava o evangelho para a pessoa do lado, a noite toda, eu falava das coisas de Deus, eu não tinha mais força, eu estava sendo dominado pela ira e pela incompreensão da pessoa. Quando de repente o homem abre os olhos, com o braço na mesma posição, vira o rosto e fala para ela, se crer será salvo você e toda a sua família. Ele está me escutando? Porque ele voltou e falou o assunto. Eu vou abandonar meu marido, eu vou abandonar minha família, eu não suporto mais nada, minha vida está literalmente acabada. Aí essa pessoa na mesma hora cai de joelho e fala assim, eu quero essa salvação. Então contradiz? Ainda que um morto se levante? Não contradiz.
Diz que quando você é incrédulo, ainda que aconteça qualquer coisa dessa aí, não vai adiantar para você, porque você rejeitou o coração dessa pessoa do meu lado, que eu nunca vou esquecer, e o nome do senhor também, senhor Jeremias Zacarias, devia ter mais ou menos 1,90 m, tinha uns 80 anos, mas tinha cara de 65, de 70 no máximo, e estava tomado de câncer da garganta até o abdômen. E esse homem, eu tive a honra dele conversar comigo e dizer o que ia acontecer daí a algumas horas. Me chamou de homem de Deus, bateu com a madeira no beiral da cama de ferro e falou: venha cá que eu preciso de você. Tinha acabado de ser deixado pelos filhos, tinha acabado de ser deixado na cama para morrer. Hoje eu compreendo, os filhos foram embora, não ficaram lá com ele, falaram: teu pai está nas últimas. E ainda assim, na morte, glorificou o Senhor. Aí eu pergunto para vocês, há alguma coisa impossível, não é que você possa pedir, há alguma coisa que Deus não faça? Não há. Por isso, nós vamos ver mais tarde, erram por não conhecer o quê? Né? Não é isso? Conhece o versículo, conhece, Beth? As escrituras, não é isso? Mas termina aí. E o que, Sandra? E nem o poder de Deus são distintos. Isso. Eu mandei abrir aqui, que parte? Gálatas 3. Isso. Lê assim para mim, por favor. Não, perdão. Eu quero explicar isso. Você já leu. Lê o início, só o início. Vamos dar para separar. Mas, antes que a fé viesse... Isso. O santo comentou, não é isso? A fé veio. Então ela não foi dada? Ela não foi concedida? Não é isso que está dizendo que viesse a fé? Não falamos que Jesus é autor e consumador da nossa fé? Não pronunciamos isso? Não evidenciamos que toda situação tem a ver com crer. Com crer. E que crer é uma aceitação aqui, ó. Olha para cá. Que isso, Jerônimo? Envolveu a mente? Mas é claro, não é aqui que eu falo, eu quero? É ou não é, Joyce? E aqui se comprova? Hein? Não é isso que diz? E aqui se comprova? Deus visita o coração assim, Ele quer. Ele quer. Vocês vão ficar, olha só. 1 João capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de João. Alguém tem poder para destruir fé? Não. Qual é a única coisa que pode acontecer com a fé que a Bíblia fala? Que é condenada, que é condenada. Apostasia. Abandono, mas a fé como a verdade nunca vai diminuir. A verdade continua sendo verdade, independente de qualquer um de nós aqui, inclusive eu, duvidar. Ela continua sendo verdade. A fé continua tendo o mesmo fortalecimento, porque ela é uma situação única. Ela não é uma coisa que eu faço com que cresça. Ela é completa na sua essência. Então, para isso, como eu não tenho como destruir, o que eu faço? Eu deixo de observar. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Joyce, lê para mim, por favor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Isso. Todo que for nascido vai vencer. Aí entra intrinsecamente uma garantia, não é isso? Entra uma garantia, não é? Entra uma garantia. E nós continuamos tendo o quê? Esperança. Então essa garantia é todo aquele que é nascido de Deus, que teve um novo nascimento, vence. O mundo não vai entortar ele. Vence o mundo. E, continua, Jorge. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ih, que beleza, hein? Tem uma música que fala: é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Muito antiga. Quando fala que vence o mundo, não tem como você vencer nada que te seduz se você não crê o tempo todo, como fala João 12, a saber, aos que creem no meu nome. Eu creio. E isso envolve o que nós já estudamos, uma renúncia. A fé faz com que você comece a caminhar como um verdadeiro peregrino. Lembra-te, vocês estão no mundo, mas não são da onde?
Poxa vida, ninguém lembra disso. Ora, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Agora compara essa frase. Não peço que os tire do mundo. Na oração, está na oração de Jesus, de João. Lembra da oração que ele fez? De agradecimento por tudo? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Agora compara. Todo aquele que crê. Não. Porque é nascido de Deus. Não, o 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória desse mundo. A vossa fé, mas livra-os do mal. Beth, é o que foi colocado, Alessandro, é o que foi colocado no coração de vocês de graça. É que vai fazer com que vocês se conduzam. Isso que vocês estão fazendo aqui não é uma ocasião oportuna. Isso que vocês estão fazendo aqui não tem a ver com o seguinte, não, quero estar falando isso, porque é ele que está aqui à frente ensinando. Não. Está no propósito de Deus de fortalecimento, de mudança da vida de vocês. E eu sou o primeiro da nossa. Está já no plano dele, de fortalecimento no final. É como se tivesse um rio enorme. E a última etapa, como eu vou passar por esse rio? Mesmo na tua fraqueza, que você creu até o devido momento. Como vamos duvidar disso? De que o Senhor tem cuidado. Porque a nossa morte se aproxima. Morte, não estou dizendo de morte. Quem sabe domingo que vem eu não esteja mais aqui para falar isso. Ou o Felipe não esteja mais aqui. Jerônimo, poxa vida, eu vim você amedrontar. Não, não é amedrontar. É mostrar como Deus cuida de nós. Você vai vencer. Mas não retroceda. Não retroceda. Não faça isso. Vamos ver isso biblicamente. Não retroceda. Eu não quero que você retroceda. Uma certa vez eu estava muito mal. E eu pronunciei uma frase para o Alessandro. Eu falei assim, Sandro, eu não vou sair da frente do meu Senhor. Porque se alguém tem que me matar, que seja quem? Eu falei, ele. Porque é justo se ele perfurar você, Beth. Você entendeu? Está vindo do Senhor. E tudo o Senhor faz conosco, é o quê? Bom. Ainda que disciplina ao ponto de quase da morte. Lembra do rapaz que praticou aquela coisa na igreja de Coríntios? Nós entregamos ele, não é isso? Lembra do ligares e desligares que foi ensinado? Entregamos ele a Satanás, mas pelo poder da igreja. Tu não tem poder nenhum, Satanás, para levar a alma dele para o inferno. Que ele seja salvo. Então verifiquem isso. Verifiquem essa situação. Repetindo o versículo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos, a nossa fé. Agora vai para Romanos 10, versículo 9. Romanos 10. Desde que nós fizemos 1h10 de estudo da primeira vez, nunca mais parou de ser 1h10, já. Repararam isso? Nunca mais parou. Romanos 10, versículo 9. Miguel, tu conseguiu ler, porque a tua tradução é diferente, então vai ler a tua e a Silvia lê, repete logo em seguida. 10, versículo 9. Não, na verdade pode ler o 8. O 8 e o 9. Lê, Miguel, pra gente, por favor. 8, 9 e 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso. Silvia, pode ler os 3 versículos, por favor? Acompanhe, por favor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Certo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Pronto. É uma condição para quê, fé? Que vocês leram aí? Para a salvação. Isso aí. Precisa entrar em debate? Precisa reunir nas rádios e falar assim, a fé é uma condição para a salvação? É aí que entra as heresias, porque a própria palavra garante isso. Garante. O que está dizendo aí que o Miguel leu na tradução dele, que tem pouca coisa diferente, e a Silvia leu? Não está explícito uma condição, eu quero que vocês observem. Olha bem, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, não é isso? E em teu coração fizer o quê? Crer. Então, olha só, se tu com a boca confessares, mas a palavra não diz, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração, Isaías também, seu coração está longe de mim? Então só, mas entrou a condição da boca, não entrou? Se com a tua boca confessares, porque muitos confessavam somente de boca, e com o seu coração fizer o quê? Crer. Então pode surgir por que palavra crer? E se no teu coração tiveres o quê? Fé. Fé. Serás o quê? Salvo. Isso. Porque com o quê? Com a boca. Visto que com o coração se crê Ah, para a justiça isso. e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual tem relação com esse mundo? Qual dos dois? Aí. Qual tem relação com Deus? Qual tem relação com a vivência nesse mundo? A boca com o mundo, E o coração com? com Deus. Por quê? Se o coração não é justiça, eu gosto de lembrar o que foi estudado. E convencerá, Beto, o quê? O homem do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Então, Silvio, como é que está aí? Com o coração Se crê para a justiça. para a justiça. E com a boca faz o quê? Confissão para a salvação. Confissão para quê? Você confessa e não abandona, não é garantindo com a boca não, o que está no teu coração. É como se falasse com você mesmo assim, não vou parar. Não vou parar, eu vou prosseguir. Eu costumo colocar uma regrinha. Lembre-se, você daqui a um minuto pode não estar mais aqui. Por que brincaríamos? Por que brincaríamos de daqui a pouco eu mudo, daqui a pouco eu deixo de fazer isso? Por que brincaríamos? Vamos supor que um homem tem uma corrida, uma distância para percorrer e deram a ele 5 dias. Ó, tu tem 5 dias para ir de tal lugar para tal lugar. E ele fala assim, isso aí eu faço com 1. Não, mas ele tem certeza disso. E essa distância eu estou acostumado. Com 1 dia, você tem 5. Se ele for um homem saudável diante de Deus, qual o dia que ele vai escolher dos 5 para fazer isso? É o primeiro. Isso. Mas o que nós fazemos? Deixamos para o último. Aí sabe o que acontece? Nesse dia dá tudo errado. Não estou dizendo que isso é uma regra, é uma alegoria. Mas eu tinha certeza que eu conseguia, mas eu não contava dessa raiz, eu ter tropeçado e ter ferido o meu tornozelo. E agora eu tenho que correr. É isso, irresponsabilidade com a nossa própria fé. A fé nos alimenta e nos garante um caminho que nos leva e nos concede com uma coisa chamada graça. O tempo todo a ajuda do Senhor. Graça é isso. Graça é o seguinte, está fraco, eu te levanto, continua, prossegue. Condição para salvação. Agora, nós vamos fazer uma comparação, pior que 10 e 5. Vamos ver se em 5 minutos a gente consegue. Atos 14. Eu vou pedir só uma. Faz o seguinte, abre Atos 14. E nós vamos comparar com Mateus 13. Com Mateus 13. Isso aí, nós vamos comparar Atos 14 com Mateus 13. Então, eu esperar os irmãos ali, só para dar aquela viradinha de mão. Atos 14. Nós não comentamos de sinais e prodígios com relação à fé, cura, não é isso? Mas na verdade, irmãos, o sinal, o nome de dizer sinal, não é uma condição para a salvação. Nunca foi condição para a salvação. A Bíblia fala o seguinte, vocês vão ver que vocês estão no caminho certo quando os sinais seguirem vocês.
Aí sabe o que os homens fizeram? Ou tentaram fazer? Os líderes das instituições religiosas pegaram só a última parte, os sinais. E quando veem que não acontece, imitam, ou, como é que se diz, corrompem, não, é quando você torna falso. Tem uma palavra para isso, fugiu da mente. Você falsifica. Você falsifica a situação. Sabe por quê? Uma certa vez o Alessandro viu um filme em que tinha bruxo no filme. E eu digo isso porque ele me contou. E o bruxo falava assim, isso realmente acontece? Vocês conseguem invocar os espíritos? Não. Não é isso, Sandro? Às vezes nós temos que hã? Foi o livro. É livro? Isso. Então, às vezes, nós temos que fingir. Mas às vezes eles respondem. Olha bem, os sinais seguirão os que creem. É uma forma de você perceber que você não para no teu caminho, você não depende disso. Lê para mim, Atos 14, vai ler o 7 e o 9. E depois nós vamos para Mateus 13, 58. Atos 14, o 7 ao 9. Eu vou ler. Todo mundo está aí com Atos 14? Ó, e ali pregavam o Evangelho, em Listra. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés. Quem tem coxo aí? Aleijado. Então, lesado dos pés. Defeituoso. Então, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Ora, eu falei de sinais, não falei? Então, preste atenção. Este ouviu falar Paulo, né? Ouviu falar de Paulo. Você estava ouvindo o discurso de Paulo. E Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, olha essa frase, e vendo que tinha fé para ser curado. Todo mundo usa isso. Não foi curado porque o quê? Não creio. Em parte sim, e ao mesmo tempo não. No original, quando fala fitando, é porque o português não tem como. Eles erraram? Não tem como. Tem que botar essa frase porque não alcança. Isso aí. Diz assim, e fixando, ou seja, escolhi. Eu estou falando do reino de Deus? Paulo não só falava do reino de Deus, o assunto de Paulo, o assunto das minhas cartas é Cristo. E Cristo crucificado, não é isso? Não era chamado de loucura. Vocês lembram disso? Lembram que os gregos falaram, Paulo, você está louco, você estudou tanto que você ficou louco. Essa loucura de cruz. Então, ele escolheu um e olhou para ele assim, e quando olhou nos olhos dele, viu que ele estava prestando atenção. Tu acha que ele estava ali? Estou esperando alguém. Se ele tem fé para ser curado, se a fé para ser curado quer dizer que ele tinha fé para ser curado, por que isso está vindo antes da fé para a salvação? Ele já tinha observado Paulo, assim, que coisa maravilhosa, talvez ele não estivesse nem ligando para ele mais. A Bíblia fala que ele confitou os olhos e viu que tinha fé para ser curado, ou seja, fé em quê? Na cura? Que ele não está falando da cura. Tinha fé para ser curado, ou seja, creu no reino. Por quê, Gera? Onde é que está a comprovação disso? Você pode comprovar no que nós comentamos. Estes sinais seguirão os que creem. Então, quando eu olhei para o Alessandro, eu vi que o Alessandro tinha fé para ser curado, essa fé na salvação. Então, ele pega e fala o quê? No versículo... Qual é o versículo? No... Não. O 9 agora. O 10. E disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aí compara. Vamos comprovar espiritual com espiritual, palavra com palavra. Leram esse? Vai para Mateus 13, 58. Mateus 13, 58. Não lê ainda não, velho. Nós vamos encerrar. Que não vai dar mais para... Aí. Aqui. Ler.
por favor, Silvia, lê para mim, por favor, o 58. E não fez ali muitas Não, maravilhas. perdão, desculpe. Lê o 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Ué, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade, então isso está negando o que eu falei antes. Não fez nenhuma cura, porque eles não criam, então Jesus ficou impossibilitado de fazer. Só que Jesus anunciava a cura, ele anunciava o quê? O reino. E o que eles fizeram? Começaram a questionar, não é esse o filho do carpinteiro? Isso aí. Não é isso? Jesus olhou para ele assim, caramba, que condição, não tem nada. Como é um sinal, por que viria a ser feito isso? Eles se maravilhariam do sinal, mas jamais creriam no Senhor. Eu digo isso porque, olha só, eu vou ler outro texto. ó. Coisa rápida mesmo. Lembra que na praia, assim, ó, vocês estão vindo até mim só por causa dos sinais. Isso aí. E dos pães, porque comer pães também. Ou seja, eu não estou aqui para te mostrar o sinal. Aí voltou quase que todo mundo. Olha, tem trecho na Escritura que fala assim, Jesus vendo e tendo compaixão deles, curou. Olha só, não é um resultado? Não, o resultado não é uma regra. Porque essa regra não funcionou com o mendigo da porta de Lázaro. Não funcionou com ele. Se fosse uma regra. Não funcionou. E Jesus, vendo a multidão, teve compaixão e curou a muitos. Curou. Mas a incredulidade impediu Jesus de fazer uma coisa que era excelentíssima diante de Deus. Ide pelas vielas, curai os enfermos, expulsai os demônios e anunciai o reino de Deus. Olha o que diz Marcos. Eu não vou dizer no capítulo não, porque é a mesma coisa. Ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Ué, isso é conversa fiada, eu conheço esse homem. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Isso é um fato. Isso é um fato em toda situação espiritual. Os que convivem não honram. Porque quando você quer rejeitar a palavra, você começa a verificar o seguinte: é filho do capítulo, como se fosse defeito. Nós conhecemos o pai dele, esse cara é um charlatão. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente algumas pessoas foram curadas. Ou poucos enfermos impondo-lhe as mãos. E Jesus estava admirado da incredulidade deles. Podem anotar, só anotar para ver, Marcos 6,5. E Jesus estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias e vizinhas ensinando. Olha só, admirado, nunca vi tamanha incredulidade. O reino de Deus aparece e eles ficam o seguinte: esse cara é um charlatão. E para encerrar, irmãos, Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Esse é o último versículo. É a complementação de hoje. Hebreus 10, 38. Você vai... Vou fazer uma... Aqui. Vai emendar o 38, o 10, 38 com o 11, 6. Vai emendar um com o outro. Anotaram? Olha só. 10, 38 com 11, 6. Vai ler um e depois o outro. Tem como emendar, Cida, na leitura aí? Por favor. Todo mundo achou? Ó, 10, 38, emendar com 11, 6. Nesse. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ó, o primeiro diz o quê? Porque sem fé
Não é isso? Não, o primeiro. O justo viverá Fé. da fé. E se ele o quê? Fraquejar na fé? Recuar. Isso tem a ver com fraquejar na fé? Isso tem a ver com falar assim, se eu creio, mas hoje eu estou acabado. Tem a ver? Lembra-se de que foi comentado na abertura da escola local de hoje, o recuo, recuar, ou seja, se eu recuo da fé, o que eu estou fazendo, Sandro? Qual é a situação que eu estou fazendo, que é a única coisa que pode acontecer? Se eu recuo da fé. Estou abandonando. E então, isso aí está apostatando. Ou seja, aquilo é minha segurança, eu recuo. Recuo. Entendeu? E está dizendo aqui, ó, é impossível. Alguém pode mudar essa frase? É impossível agradar-lhe. É impossível. Porque é necessário que aquele que diz, olha, eu caminho com o Senhor, eu creio no Senhor, aquele que se aproxima de Deus, Felipe, tem que crer que Ele existe. Fé, é isso? E que no final é galardoador dos que o buscam. Qual é o prêmio que está reservado para nós? Para todos que creram na pregação e falaram assim, eu quero. O que está reservado para nós? Qual é o principal galardão que está reservado para nós? A vida eterna ao lado do Senhor. E ainda que falem para mim, isso é tudo bobagem. Sim, não tem problema. Não é para mim. Não é. Fiquem com esse mundo. Façam o que vocês quiserem nesse mundo. Mas lembre-se, isso vai passar. E vai passar a sua concupiscência, e vai passar o seu pecado, e vai passar tudo aquilo que você se garantiu. Lembrando de 1ª carta de João, pois esta é a vitória que vence o mundo, não é isso? A nossa fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de amor, muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo que o Senhor nos ensina, Pai, que o Santo Espírito nos dirige. Creio firmemente, Senhor meu Deus, que está se preparando a nossa vida, Senhor Deus amado, para aquilo que está por vir, cuidando, Senhor meu Deus, do nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo nós choramos, Pai, te agradecemos, que todos que aqui estão ouvindo e os que porventura assistirão esse vídeo, que sejam alimentados, Senhor Deus, na sua mente e coração, para realmente compreensão de que aquilo que faz com que sejamos vencedores é o que foi dado para a tua igreja, a fé. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentar, vamos cantar um. Vamos cantar um louvor? A outra, a outra que. Não, a do Logos é com. Tem certeza? O quê? Deixa eu falar com a Poderosa, porque Não. Eu estou dizendo que ele vai tocar o pandeiro, mas eu estou falando que a outra do Logos tem que ser com a panderola, o ensaio. Por quê? Como é que é Vai cantar as 3? não, a primeira, da comunidade. Agora Me dá com o teu celular, por favor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem conhece? Conhece, Beto? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então vamos lá. É Ré, Felipe? Ré? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará. E
medo altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até existir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se
deixa eu passar aqui. Desligar. Pois eu sei que jamais eu provarei